Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, senhores e senhoras aqui presentes, servidores desta casa, senhores e senhoras que nos assistem pelas redes sociais. Nesse momento, vamos dar início à terceira sessão extraordinária da legislatura 2025-2028 da Câmara Municipal de Uruburetama, conforme a convocação publicada nos termos do regimento interno e da Lei Orgânica Municipal, que tem como pauta julgamento das contas de governo dos exercícios 2020 e 2022. Eu peço ao novo colega secretário que faça a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para o registro das presenças. Olá, muito bom dia, população de Uruburetama, senhores e senhoras vereadoras, funcionários da casa e público aqui presente, que nos honra nessa manhã com as suas presenças no plenário da Câmara Municipal. Muito bom dia a todos e à população de Uruburetama em geral. Chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Cristiana Nobre da Silva. Presente. Elivaldo Cavalcante Chaves. Presente. Francisco Cléber Show de Melo. Presente. Francisco Jean Serpa Chaves. Pronto. Francisco Laís dos Santos. Presente. Gervânia Mara Gomes Rocha Rodrigues. Presente. João Batista de Souza. Pronto. Josemir Lobo Fonteles. Presente. Paulo Rodrigues de Souza, aqui presente. Raimundo Rodrigues de Souza. Presente. Ricardo Barroso Guimarães. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Como já foi informado, a presente sessão tem como objetivo exclusivo o julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal de Uruburetama nos exercícios de 2020 e 2022. Eu solicito aqui do novo colega secretário que faça a leitura das convocações oficiais para o julgamento das contas de 2020, o processo de número 2020-031801 e 2022, o processo de número 2025-0318.02. Secretário que faça a leitura da convocação. Pronto. Convocação de sessão extraordinária. Câmara Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, processo administrativo número 2025-031801. Assunto: julgamento das contas de governo no exercício 2020. O presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo regimento interno, pela Lei Orgânica Municipal, considerando o despacho exarado nos autos do processo administrativo número 2025-031801, que trata do julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal de Uruburetama referentes ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Neri e da senhora Maria Estela Gomes Rocha, e tendo em vista a necessidade de deliberação plenária sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, parecer número 05/2025, convoca os senhores vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa para a realização de sessão extraordinária a se realizar no dia 23 de abril de 2025, quarta-feira, horário 9 horas da manhã, local plenário da Câmara Municipal de Uruburetama. Pauta única: julgamento das contas de governo do exercício de 2025 do município de Uruburetama, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O comparecimento é obrigatório nos termos do regimento interno, sendo esta convocação feita para os devidos fins legais e regimentais. Publique-se e notifique-se: Uruburetama, Ceará, 31 de março de 2025, Francisco Laís dos Santos, presidente da Câmara Municipal.
realização de sessão extraordinária. Câmara Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, processo administrativo número 2025-031802, assunto, julgamento das contas de governo, exercício 2022. O presidente da Câmara Municipal de Uruburetama, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica municipal, considerando o despacho exarado nos autos do processo administrativo número 2025-031802, que trata do julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal de Uruburetama, referentes ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco Aldir Chaves da Silva, e tendo em vista a necessidade de deliberação plenária sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, parecer número 22/2025, convoca os senhores vereadores e vereadoras desta Casa Legislativa para a realização de sessão extraordinária, a se realizar no dia 23 de abril de 2025, quarta-feira, horário 9 horas da manhã, local plenário da Câmara Municipal de Uruburetama. Pauta única: julgamento das contas de governo do exercício 2022 do município de Uruburetama, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O comparecimento é obrigatório nos termos do regimento interno, sendo esta convocação feita para os devidos fins legais e regimentais. Publique-se e notifique-se. Uruburetama, Ceará, 31 de março de 2025. Francisco Laes dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Por termos 3 prefeitos que serão julgados em períodos diferentes, vamos analisar as contas individualmente, como já é de costume por esta casa. O exercício de 2020, Arthur Wagner Vasconcelos Nery, o período de gestão dia 1º de janeiro de 2020 a dia 2 de julho de 2020. E Maria Estela Gomes Rocha, o período de gestão dia 3 de julho de 2020 a dia 31 de dezembro de 2020. Exercício de 2022, Francisco Aldir Chaves da Silva. Nós vamos agora analisar as contas de 2020, que foi concluídos os trabalhos primeiro e em seguida as contas de 2020. Julgamento das contas de governo do exercício de 2020. Peço aqui ao novo secretário que faça a leitura do parecer prévio de número 022/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Primeira de 2022. E logo em seguida o relatório e o parecer das comissões de Justiça e Orçamento referente ao exercício de 2022, que é de responsabilidade do senhor Francisco Aldir Chaves da Silva. A leitura do seu secretário. Parecer prévio, número 022/2025, processo número 02883/2023.8, natureza, prestação de contas de governo, entidade Prefeitura Municipal de Uruburetama, exercício 2022, responsável, Francisco Aldir Chaves da Silva, relator, conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior. Sessão pleno virtual, de 3 de fevereiro de 2025 a 7 de fevereiro de 2025. Ementa, prestação de contas de governo, município de Uruburetama, exercício 2022. Parecer prévio pela aprovação das contas regulares com ressalvas e recomendações. Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas de governo do município de Uruburetama, relativo ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco Aldir Chaves da Silva,
para exame e emissão de parecer prévio, conforme o artigo 78, inciso 1 da Constituição do Estado do Ceará. Resolve o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em sessão virtual, por unanimidade de votos em emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo do município de Uruburetama, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco Aldir Chaves da Silva, na qualidade de prefeito, considerando-as regulares com ressalvas. Seja recomendado à Prefeitura de Uruburetama que 2.1 adote medidas no acompanhamento da execução orçamentária para alcançar o equilíbrio fiscal proposto na LRF, evitando o comprometimento da gestão financeira e econômica do município, bem como a inscrição de restos a pagar em valores superiores às disponibilidades financeiras registradas no final do exercício. 2.2 realiza o devido e contínuo acompanhamento da execução do orçamento, objetivando o cumprimento das metas dos resultados primários e nominal previsto na Lei de Diretriz Orçamentária, privilegiando o equilíbrio financeiro e 2.3 implementar medidas de acompanhamento dos gastos com pessoal a fim de cumprir o limite estabelecido no artigo 20, inciso 3, letra B da LRF. Remeter os autos desta prestação de contas à Câmara Municipal de Uruburetama. 4. Sejam notificados o senhor Francisco Aldir Chaves da Silva e a Prefeitura Municipal de Uruburetama, encaminhando-lhes cópia deste relatório, voto e parecer prévio para providências cabíveis, tudo nos termos do relatório e voto. Partes integrantes da presente decisão. Participaram da votação conselheiros Soraya Tomás Dias Vitor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboia, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior e Onélia Maria Moreira Leite de Santana. Presidente da sessão, conselheiro Rodney de Queiroz. Representante do Ministério Público Especial presente, José Aécio Vasconcelos Filho. Transcreva-se, cumpra-se e publique-se. Fortaleza, sessão do Pleno Virtual, em 3 de fevereiro de 2025 a 7 de fevereiro de 2025. Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior foi o relator. Parecer técnico. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo administrativo número 2025 03 1802. Referente ao processo do TCE Ceará número 02883/2023.8. Município Uruburetama, Ceará. Assunto: prestação de contas de governo. Exercício 2022. Responsável: Francisco Aldir Chaves da Silva. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, número 022/2025. Emenda: julgamento das contas de governo do município de Uruburetama, exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do gestor senhor Francisco Aldir Chaves da Silva. Análise do parecer prévio, número 022/2025, do TCE Ceará. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela manutenção do parecer prévio do TCE Ceará pela aprovação com ressalvas das contas de governo, exercício 2022. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Uruburetama, reunida nesta data, com a presença de todos os seus membros, para apreciar a prestação de contas anuais de governo do município de Uruburetama, referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade do senhor Francisco Aldir Chaves da Silva, ao examinar e discutir a matéria, acolheu por unanimidade o relatório e o voto do vereador relator, manifestando-se
pela manutenção do parecer prévio número 022/2025 da Lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, que opinou pela aprovação com ressalvas das contas. Assim, esta comissão opina pela aprovação com ressalvas das referidas contas de governo, com a declaração de sua regularidade, dos termos do parecer técnico do corte de contas, mantendo-o na sua integralidade, e autoriza a mesa diretora a expedir o competente decreto legislativo conforme minuta apresentada por esta comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Uruburetama, aos 23 de abril de 2025. Vereador Erivaldo Cavalcante Chaves, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Ricardo Barros Guimarães, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. E vereadora Cristiana Nobre da Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Permanecendo durante todo o período à inteira e total disposição do responsável e nobres edis. Nesse sentido, convém registrar, por demais oportuno, que em estrita observância ao que preceitua o artigo 5º, inciso da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal cientificou o interessado senhor Francisco Aldi Chaves da Silva sobre o julgamento de suas contas de governo referente ao exercício 2022, concedendo-lhes um prazo legal, querendo apresentar por escrito suas razões de defesa perante o Poder Legislativo. Ficou ainda registrado nesta notificação data para o julgamento político-administrativo e que ficará à disposição do prazo de 30 minutos para sua defesa oral, por advogado ou não, registrado que é facultativo. Foi apresentar suas razões de defesa por escrito, onde foi encaminhado para esta comissão o processo para elaboração de parecer final. Registra-se ainda que o gestor poderá, na sessão de julgamento, fazerem suas defesas oral, respeitando assim os preceitos legais, além da ampla defesa e do amplo contraditório. Oportunamente cabe destacar que esta comissão esteve permanentemente disponível e acessível a qualquer manifestação a ser deduzida pelo responsável no decorrer do prazo aberto pela Câmara para suas alegações de defesa e juntada de qualquer documentação de quem entendesse pertinente. Assim, considerando tudo, mais que dos autos consta, este é o relatório. Diante do exposto, considerando os evidentes argumentos no parecer prévio número 022/2025, apresento parecer pela manutenção do parecer do TCE Ceará na sua integralidade, aprovando com ressalvas as referidas contas de governo do município de Uruburetama, exercício financeiro 2022, de responsabilidade do senhor Francisco Aldi Chaves da Silva, com a declaração de sua regularidade, mantendo na sua integralidade o parecer prévio número 022/2025, de Lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, ficando a mesa diretora autorizada a expedir o competente decreto legislativo, conforme minuta apresentado por esta comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Uruburetama, aos 23 de abril de 2025. Vereador Ricardo Barros Guimarães, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto decreto legislativo. Emenda. Aprova com ressalva as contas de governo do município de Uruburetama relativas ao exercício 2022 de responsabilidade do senhor Francisco Aldi Chaves da Silva. A Câmara Municipal de Vereadores de Uruburetama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, vai saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Decreto, artigo 1º. Ficam aprovadas com ressalvas as contas de governo do município de Uruburetama referentes ao exercício financeiro 2022 de responsabilidade do senhor Francisco Aldi Chaves da Silva, dos termos do parecer prévio número 022/2025, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, mantido integralmente pelo parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos 23 de abril de 2025. Vereador Francisco Laje dos Santos, presidente. Francisco Ebel Show de Mello, vice-presidente. Paulo Rodrigues de Souza, primeiro secretário. Vereadora Cristiane Nobre da Silva, segunda secretária. Solicito agora do seu secretário que verifique se existe algum interessado, representante por escrito para o uso da tribuna, para a defesa oral. Senhor presidente, não há inscrito para a defesa das contas de governo do senhor Francisco Alexandre da Silva. Eu passo agora para os vereadores para a discussão das contas de governo de 2000, do exercício de 2022. Em discussão com os senhores vereadores. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, público aqui presente, em nome aqui da ex-vereadora Tefé que se encontra, assessorias, todos os que se encontram aqui e os que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, discutindo, eu como relator da matéria, as contas do prefeito Aldir, quero aqui deixar claro que fizemos o parecer dentro dos parâmetros que o tribunal nos repassou, mas eu quero também de antemão dizer que nós sabemos que as contas de prefeito que vem aqui é mais a questão de votação política. Nem sempre é o que vem o parecer. Até mesmo porque eu poderia, senhor presidente, hoje a população de Uruburetama está discordando do parecer do próprio Tribunal de Contas. Vou afirmar por quê. Sabemos que as contas estão no parecer favorável com ressalvas. Ressalvas essas, senhores, que, a meu ver, as nossas leis são muito falhas. A partir do momento que uma gestão, nós sabemos que temos que ter temos a lei de responsabilidade fiscal. E aqui, uma das ressalvas foi que a gestão do prefeito Aldir ultrapassou o limite de gasto com o pessoal. Contas essas que já foram, outros momentos foram questionados e desaprovadas outras contas em cima desse questionamento. Então, eu até vejo, com todo respeito ao Tribunal de Contas, infelizmente, a meu ver, o nosso Tribunal de Contas está se tornando, a cada dia, algo politiqueiro, certo? Mas a gente sabe como é que funciona, e aqui o percentual que era para ser no máximo de 54%, aqui ele ultrapassou 55,36%. Dando-lhe um prazo de 10 anos, dentro de outra lei que foi criada na pandemia, e aí foi se utilizada. E mesmo assim ainda ultrapassou 1,60 e pouco por cento para que pudesse adequar. A outra questão que me vem também é que muito já foi questionado o repasse do INSS. E aqui, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Tribunal de Contas, é o relator do tribunal. Inicialmente, o órgão técnico apontou que o Poder Executivo não repassou integralmente os valores devidos ao INSS, a título de contribuição previdenciária, ressaltando o presente repasse, o montante de R$183.661,62. Não sou eu que estou dizendo, foi o próprio tribunal.
Mas quem sou eu para questionar? Um simples vereador. Mas, mesmo diante de tudo isso, eu não fui procurado pelo prefeito para votar a favor, mas eu quero já declarar, ele votar. Sabe por quê? Eu não guardo mágoas, eu não estou revolta, e muito menos irei pedir a nenhum colega que um dia pudesse votar contra as contas de qualquer gestor que fosse, só por motivos pessoais e de ruindade. Então, prefeito, eu quero dizer para o senhor, vou votar nas suas contas. Então, nenhuma raiva do senhor, e sou seu adversário político. Tenha certeza disso, seu adversário político. Mas eu busco o melhor. E estou aqui, certo, para declarar e esclarecer aqui as minhas também, né, que eu tenho direito também, as minhas, meus pensamentos e as minhas prerrogativas legais. Continue em discussão. Estou discutindo, eu queria parabenizar a gestão do prefeito Aldir. Hoje nós estamos aqui apreciando e votando o segundo ano do seu governo, ano de 2022. E eu queria parabenizar pelo crescimento que teve a cidade de Uruburetama, pela paz que reinou nesta administração, nesta casa legislativa, onde nós tivemos aqui reivindicações dos vereadores e todos demonstraram a tamanha competência e o sonho de ver o crescimento e o progresso do município de Uruburetama. Então, parabéns aí o prefeito Aldir Chaves pela aprovação de uma dedicação, de uma gestão que se dedicou ao crescimento e ao progresso do município de Uruburetama. Continue em discussão. Senhor presidente, só discutindo aqui um pouco as contas de governo do atual prefeito, exercício 2022, dizer que pela segunda vez, estou aqui no meu primeiro ano do segundo mandato como parlamentar desse município, e pela segunda vez chegar aqui contas de governo do atual prefeito, ambas aprovadas pelos órgãos técnicos e administrativos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E isso, para um filho de Uruburetama, filho ou filha de Uruburetama, isso é um orgulho, vereador Negro Zé Valmir. Nós temos um prefeito que, mesmo não tendo, porque um município desse aqui, ele é como se fosse uma gigantesca empresa, onde o gestor está ali para gerir os seus recursos a bem da população, e é quase que impossível essas ressalvas que relata, o nosso colega que tem essas ressalvas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pela não perfeição na sua integralidade, por conta de algumas ressalvas, que eu entendo essas ressalvas como uma luz de alerta que acende para que o gestor continue tendo a responsabilidade e o cuidado com a legislação, com o bom andar da administração pública e da aplicação dos recursos públicos aplicados a bem da população de Uruburetama, vereador Batista do Mundaú. Então, para mim, é apenas uma luz de alerta para que o prefeito continue responsável, continue com os devidos cuidados, para que nós, uruburetamenses, tenhamos aqui o orgulho, não com soberba, de ter aqui de órgão técnico, de quem entende a administração pública, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e trazer aí a apreciação do Poder Legislativo do município de Uruburetama, as contas de governo, referente aos exercícios que está no governo o nosso querido Franco Angelim, Aldir Chaves, aprovado por órgãos técnicos, administrativos e, para que não dizer, até mesmo político também, porque a política está praticamente em tudo.
Então, dizer aqui ao nosso prefeito meus parabéns pela sua gestão. As ressalvas fazem parte, sim. Importante é que quem julgou as contas de governo do prefeito e analisou foi quem entende a administração pública, são pessoas capacitadas, na sua maioria, na sua grande maioria, por que não dizer de todo, são pessoas que fazem análises criteriosa. E parabenizar aqui o nosso prefeito por esse cuidado, por essa responsabilidade, já pela segunda vez, vereador Jean Serra, chegar às contas de governo do nosso prefeito aqui aprovado, e nós só estamos aqui em decisão de um tribunal superior. Então, para a nossa Uretama, é um orgulho sem soberba e ter um prefeito, um gestor, um governo com a responsabilidade do nosso querido prefeito Branco Angelino. Muito obrigado. Continue em discussão. Discutindo, presidente, eu também venho aproveitar o gancho aí dos colegas e dizer que tenho o meu sim com muita sinceridade, com carinho também, né, porque a gente não é hipócrita. Todos em Uruburetama têm visto a mudança na cidade, têm visto o trabalho. Eu não sei nem como é que ele consegue fazer o trabalho que ele tem feito com tanta excelência, né? Conseguir tanta coisa no nosso município, ter mudado a vida das pessoas. Principalmente hoje eu vejo na questão da educação e na saúde também. Feito coisas que a gente nunca nem imaginou. Então, assim, não é à toa também que hoje eu estou na situação. E venho dizer, confirmar o meu sim e parabenizar. E dizer que a gente possa avançar no trabalho, no respeito e na questão da paz, né, que está reinando, graças a Deus. E parabéns, prefeito, pelo seu trabalho. Continue, que Deus abençoe e ilumine, e que você venha realizar mais e mais, e que Deus coloque no seu coração aquilo que deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. E o meu sim já está para aprovar. Continue em discussão. Discutindo, né? Dos colegas já falaram, na realidade, a gente fica feliz, né? Ser um grupo político. Esse grupo político que eu considero praticamente parabenizar o nosso prefeito, parabenizar o povo de Uruburetama, porque suas contas, com medo, com ressalva, bem aprovado, né? A gente vai só confirmar o que o TCE manda para essa Câmara, né? Então a gente fica feliz, porque a gente está aprovando, já está aprovado, né? E dizer que, como o colega Ana falou, essas pequenas ressalvas, como falou, serve de alerta para que continue fazendo melhor do que já fez, né? Então, pessoal, bem, a administração pública de Uruburetama, não pode deixar o seu prefeito, que Deus abençoe e continue trabalhando para o povo de Uruburetama. Continue em discussão. Discutindo, parabenizar o prefeito por já ser aprovado pelo Tribunal de Contas. Eu, como presidente da comissão, só segui o que o Tribunal de Contas votei sim, vou votar sim aqui. O Tribunal de Contas já é experiente, que é o que faz, e já aprovou pela segunda vez. E o que o povo de Uruburetama também viu, o que o Pedro vem fazendo, porque senão ele não tinha ganhado a eleição. E ganhou com maioria muito grande. Então, estou aqui dizendo meu sim e parabéns, prefeito, pela sua responsabilidade. Só discutindo aqui, também parabenizo aqui a nosso município, Uruburetama, por termos realmente um gestor que eu acredito que tem a vontade de trabalhar e tem mostrado essa vontade do seu dia a dia através das ações que temos tido dentro do nosso município. E isso é notório, eu diria não somente na área da educação, mas todas as áreas do município hoje elas estão cobertas com trabalhos, né? E acredito que isso se faça não apenas para aparecer, mas por gostar. E isso é uma característica do prefeito Branco Angelino, e acredito que
merece sim o nosso sim aqui na sua aprovação de contas novamente. E a gente que está na política já há algum tempo, que acompanha, eu acredito que são raros os gestores que tiveram contas vindo do tribunal aprovadas. Né? E o prefeito Bruno Angelim, pela segunda vez, as contas estão chegando aprovadas nessa casa, e acredito que isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante também para o gestor e para a gente. Temos exemplo aqui da própria Estrela Rocha, aqui, que administrou o município por 6 meses, e que as contas dela também vieram aprovadas do tribunal. Eu tenho certeza que isso é motivo, sem dúvida nenhuma, de orgulho para ela, que administra esse município, como hoje é que o nosso prefeito Antônio de Pinto. Então, é isso. Continue a discussão. Discutindo aqui, presidente, bom dia a todos que estão presentes, bom dia aos vereadores, vereadoras. Segunda gestão, vem sido uma gestão diferenciada que nosso prefeito está fazendo aqui em Ouro Pretano. O que me chamou mais a atenção, aquela creche do bairro, feito com recurso próprio, ele foi atrás, correu atrás, levantou, dando empregos, ajudando os pais de família na nossa Ouro Pretano. Eu, como vereador do nosso município, eu digo aqui sim, com o maior orgulho participar dessa gestão, junto com a dona Renata, com a sua esposa, fazendo a diferença no nosso município. E desejo cada dia mais boa sorte, que Deus abençoe. Fico aqui com uma satisfação grande, junto com meus amigos, dizer sim a essa gestão maravilhosa. Deus abençoe. Senhor presidente, só sendo bem breve aqui, fazendo também como os outros colegas que não discutiram a matéria, mas citaram aqui o prefeito. Eu quero dizer que, para mim, é muito orgulho, né? Como já foi dito, mais uma conta aprovada do nosso prefeito. Isso para mim é um momento de orgulho, e quero dizer aqui que com certeza meu voto é sim, sem dúvida nenhuma. Continue a discussão. Discutindo, senhor presidente, também parabenizar o nosso município, né, por ter um prefeito tão dedicado e responsável, né? As contas vieram aprovadas diretamente do tribunal, que está acatando o que o tribunal escreve, né? Então é o meu sim também pela aprovação de suas contas. Parabéns. Discutindo o projeto não, as contas de governo do atual prefeito de 2022. E assim, eu acredito na seriedade das instituições públicas, né? Então, o órgão responsável por julgar se está correto ou não, o órgão técnico está falando que está, né? Então, assim, como o vereador Erandi disse, eu fiz até um levantamento dos últimos gestores e realmente não eu acredito que dos últimos, não sei, não vou falar nomes, mas dos últimos anos, os únicos realmente que tiveram as contas aprovadas foi o atual gestor, o Branco, e a Estela. Então, eu acredito que aqui a gente tem que seguir, né? Já que o órgão responsável técnico está dizendo que é aprovada, quem somos nós, né? Para dizer contra. Então, minha opinião é a favor do parecer do TCE. Continue a discussão. Finalizando aqui os debates, iremos passar aqui para a votação nominal dos vereadores por ordem alfabética. Só esclarecendo que a votação será feita da seguinte forma. Será perguntado se o vereador é a favor do parecer, se é contra o parecer ou se abstém de votar. Neste caso, a favor é pela aprovação das contas, se contra pela desaprovação das contas ou se abstém de votar. E nós vamos iniciar aqui, como eu falei aqui por ordem alfabética. Eu já expliquei aqui a forma da resposta e do voto. Eu vou iniciar aqui por ordem alfabética. Eu inicio aqui com a Cristiana Nobre da Silva. Como vota a vereadora Cristiana Nobre da Silva? A favor.
aqui para o segundo vereador. O vereador é Erivaldo Cavalcante Chaves. Como vota o vereador Erivaldo Cavalcante Chaves? A favor. O vereador Francisco Kleber Uchoa de Melo. Como vota o vereador Francisco Kleber Uchoa de Melo? A favor. Francisco Jean Serra Chaves. Como vota o vereador Francisco Jean Serra Chaves? Sem dúvida nenhuma a favor do parecer do Tribunal de Contas. Gervânia Mara Gomes Rocha Rodrigues. A favor. João Batista de Souza. A favor. Josenir Lobo Fonteles. A favor do tribunal. Paulo Rodrigues de Souza. A favor do tribunal. Raimundo Rodrigues de Souza. A favor do tribunal. Ricardo Barroso Guimarães. A favor. Peço aqui ao novo secretário que anuncie o resultado. Pronto. O resultado da votação das contas de governo, exercício 2022, responsabilidade do prefeito Aldir Chaves da Silva, com parecer prévio do Tribunal de Contas favorável, e o Poder Legislativo de Uruburetama decide por unanimidade, todos os seus membros da Câmara Municipal de Uruburetama votar a favor do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ou seja, aprovando as contas de governo do atual gestor, do gestor de 2022 e atual gestor Francisco Aldir Chaves da Silva. Esse foi o resultado, senhor presidente. Sendo assim, por 10 votos a favor, 0 voto contra e nenhuma abstenção, declarando aprovado as contas de governo de 2022, mantendo o parecer na integralidade de contas de governo de 2025, do 2022, mantendo o parecer na integralidade desta já autoriza a expedição do decreto legislativo correspondente às contas de governo de 2022, o qual publicamos em sessão. Passo agora para o julgamento das contas de governo de 2020. Passo agora analisar as contas de governo de 2020. Como já antecipado, iremos realizar o julgamento das contas de governo de 2020 separadamente por período, a qual iniciaremos com as contas do ex-prefeito senhor Arthur Wagner Vasconcelos Neves, que tem como período de gestão dia 1º de janeiro de 2020 a dia 2 de julho de 2020. E eu peço ao novo secretário que faça a leitura do parecer prévio de número 005/2025 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o relatório e o parecer das comissões de Finanças e Orçamento referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Neves. Secretário, faça a leitura. Parecer prévio, número 5/2025, processo número 07364/2021.6, espécie processual
prestação de contas de governo, ente federativo Uruburetama, exercício 2020. Responsáveis: Arthur Wagner Vasconcelos Neto e Maria Estela Gomes da Rocha. Advogado Francisco Antônio do Nascimento Neto, OAB Ceará, número 34152. Relator conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior. Sessão pleno virtual, dia 20 de janeiro de 2025 a 24 de janeiro de 2025. Emenda: prestação de contas de governo do município de Uruburetama, exercício 2020. Não repasse integral ao INSS dos valores designados a título de contribuição previdenciária. Parecer prévio desfavorável à aprovação das contas de governo do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, período de gestão de 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020. Contas irregulares. Parecer prévio pela aprovação das contas. Aí veio o parecer prévio aqui, o parecer prévio pela aprovação das contas de governo da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, período de gestão de 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Contas regulares com ressalvas e recomendações. Vistos relatados e discutidos estes autos de prestação de contas de governo do município de Uruburetama, exercício financeiro 2020, de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery e Maria Estela Gomes da Rocha, e com fundamentos no artigo 71, inciso 1 da Constituição Federal, artigo 78, inciso 1 da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso 3, combinado com o artigo 42A da Lei nº 12.509/1995. Resolve o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, emitir parecer prévio desfavorável à aprovação das contas do governo do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, período de gestão de 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, considerando-as irregulares. Recomendar que adote as providências para incrementar a arrecadação da receita de dívida ativa, seja administrativa ou judicialmente, bem como evidencie informações complementares em notas explicativas, atentando-se para as normas regulamentares de regência. Escolha de forma tempestiva e integral os valores retidos em favor do INSS. Adote medidas no acompanhamento da execução orçamentária para alcançar o equilíbrio fiscal proposto pela LRF, evitando o cumprimento da prestação da gestão financeira e econômica do município, bem como a inscrição de restos a pagar em valores superiores às disponibilidades financeiras registradas no final do exercício. Promova contabilização anual do total das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, com limite máximo de repasse à Câmara de Vereadores, atentando-se para que preceitua o artigo 29A da Constituição Federal. Implemente medidas de acompanhamento dos gastos com o pessoal, a fim de cumprir o limite estabelecido no artigo 20, inciso 3 da letra B da LRF, bem como empreenda meios de controle suficiente para evitar inconsistências nos dados, zelando pela transparência e o exercício do controle. No último ano do mandato, evite prática de atos que possam levar ao aumento das despesas com o pessoal nos últimos 180 dias, em infringência ao disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, por maioria de votos. Emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da senhora Maria Estela Gomes da Rocha. Perdão aqui, presente. Emitir parecer favorável à aprovação das contas de governo
da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, período de gestão de 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, considerando-as regulares com ressalvas, tudo nos termos do relatório e voto. Partes integrantes da presente decisão participaram da votação: Soraya Tomás Dias Victor, José Valdomiro Távora de Castro Júnior, Edilberto Carlos Pontes Lima, Patrícia Lúcia Mendes Saboia, Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior, Onélia Maria Moreira Leite de Santana. Vencidos os conselheiros Soraya Victor e Ernesto Saboia, que emitiram parecer prévio pela desaprovação das contas, considerando-as irregulares, para Maria Estela Gomes da Rocha, presidente da sessão, conselheiro Holden de Queiroz, representante do Ministério Público Especial presente, procurador José Aécio Vasconcelos. Transcreva-se, cumpra-se e publique-se. Fortaleza, sessão do pleno virtual de 20 de janeiro de 2025 a 24 de janeiro de 2025. Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior. Processo administrativo 20.25.0318.01, referente ao processo TCE Ceará número 07364/2021.6, assunto: julgamento das contas de governo, exercício 2020, período 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020. Responsável: Arthur Wagner Vasconcelos Nery. Parecer prévio do Tribunal de Contas 05/2025. Emenda: julgamento das contas de governo do município de Ouro Bretana, exercício financeiro 2020, responsabilidade do gestor, senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, irregularidade grave no não repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, despesa com pessoal acima do limite constitucional. Parecer da comissão pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Ceará pela rejeição das contas, com declaração de irregularidade. Trata-se da análise das contas de governo do município de Ouro Bretana relativos ao exercício financeiro 2020, período de gestão do ex-prefeito Arthur Wagner Vasconcelos Nery, 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, encaminhadas a esta comissão para emissão do parecer técnico, conforme disposições da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do parecer prévio, número 05/2025, opinou de forma desfavorável à aprovação das contas com base no não repasse das contribuições previdenciárias do INSS, fato considerado de extrema gravidade e suficiente por si só para desaprovação das contas. Conta ainda do parecer no apontamento de despesas com pessoal acima do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, número 64/42%, mitigado parcialmente pelo contexto pandêmico. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o processo regularmente instruído e foram expedidas notificações pessoais aos interessados, com concessão de prazo legal de 10 dias para a apresentação de defesa escrita, dos termos do artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Ressalva-se que o senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery não apresentou defesa escrita dentro do prazo concedido, fato certificado dos autos, e que resultou no encerramento da fase de contraditório. Foi garantido ao interessado o direito à sustentação oral em plenário, em sessão previamente agendada,
para o dia 23 de abril de 2025, às 9 horas, com ampla publicidade. Diante da inércia na apresentação da defesa escrita, bem como da gravidade das irregularidades apontadas, esta comissão entende que não há justificativas técnicas ou jurídicas que justifique o afastamento do parecer do TCE Ceará. Considerando todo o exposto, opino pela manutenção do parecer prévio número 05/2025 do TCE Ceará, recomendando a desaprovação das contas de governo do ex-prefeito Arthur Wagner Vasconcelos Nery, exercício 2020, 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, com base na existência de irregularidades insanáveis, conforme previsto no artigo 1º, inciso 1, letra G, da LC número 64/90, que poderão implicar, inclusive, em inexigibilidade, caso isso aconteça à Justiça Eleitoral. Recomenda-se ainda à mesa diretora que adote as providências para a elaboração do respectivo projeto de decreto legislativo, mantendo-se a integralidade do parecer prévio do Tribunal de Contas, conforme minuta a ser apresentado por esta comissão. Este é o relatório, sala das comissões da Câmara Municipal de Ururetama, aos 23 de abril de 2025. Vereador Arivaldo Cavalcante Chaves, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo administrativo número 2025-0318.01, referente ao processo TCE Ceará número 07364/2021.6, ação de julgamento das contas de governo, exercício 2020, período 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020. Responsável, Arthur Wagner Vasconcelos Nery. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, número 505/2025, emenda, julgamento das contas de governo do município de Ururetama, exercício financeiro 2020, responsabilidade do gestor, senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, irregularidade grave no não repasse das contribuições previdenciárias ao INSS, despesa com pessoal acima do limite constitucional. Parecer da comissão pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Ceará pela rejeição das contas com declaração de irregularidade. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Ururetama, reunida nesta data, com a presença dos seus membros para apreciar a prestação de contas anuais de governo do município de Ururetama, Ceará, referente ao exercício financeiro de 2020, 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, e responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, ao examinar e discutir a matéria, acolheu por maioria dos seus membros o relatório e o voto do vereador relator, manifestando-se pela manutenção do parecer prévio número 05/2025 da lavra do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, que opinou pela desaprovação das contas de governo. Assim, esta comissão opina pela desaprovação das referidas contas de governo, exercício financeiro 2020, de 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, com a declaração da sua irregularidade nos termos do parecer técnico da Corte de Contas, mantendo-o na sua integralidade, e autoriza a mesa diretora a expedir competente decreto legislativo conforme minuta apresentada por esta comissão. Sala das comissões da Câmara Municipal de Ururetama, aos 23 de abril de 2025. Vereador Arivaldo Cavalcante Chaves, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereadora Cristiana Nobre da Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de decreto legislativo. Emenda. Desaprovar as contas de governo do município de Ururetama relativas ao exercício financeiro 2020, período de 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery. A Câmara Municipal de Vereadores de Ururetama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições, que lhe confere o regimento interno, vai saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Decreto, artigo 1º.
ficam desaprovadas as contas de governo do município de Uruburetama, referente ao exercício financeiro de 2020, período de 1º de janeiro de 2020 a 2 de julho de 2020, de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, os termos do parecer prévio número 05/2025, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, mantido integralmente pelo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos 23 de abril do ano de 2025. Vereador Francisco Laje dos Santos, presidente. Vereador Francisco Cleber Show de Mello, vice-presidente. Paulo Rodrigues de Souza, vereador Paulo Rodrigues de Souza, primeiro secretário. Vereadora Cristiana Nobre da Silva, segunda secretária. Solicito ao seu secretário que verifique se existe algum interessado ou representante do ex-prefeito Arthur Wagner Vasconcelos Nery, inscrito para a tribuna para a defesa oral. Senhor presidente, não há nenhum inscrito para a defesa oral perante ao Poder Legislativo do município de Uruburetama do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery. Então não há nenhum inscrito, portanto podemos. Não havendo inscrito, passo para. Não havendo nenhum inscrito para o da tribuna, nós estamos no Arthur Wagner. Então não há inscritos para o uso da tribuna para a defesa das contas de governo do Arthur Nery. Eu passo agora para os senhores vereadores para que a gente possa discutir as contas de governo de Arthur Wagner Vasconcelos Nery, dia 1º de janeiro de 2020 a dia 2 de julho de 2020. Em discussão. Inicialmente, senhor presidente, iniciar a discussão, e como todos viram, eu me abstive de fazer o relatório devido o meu relatório seria totalmente contra, né, a situação do relatório do tribunal, porque nós vimos 2 pesos e 2 medidas. As contas do Dr. Arthur Nery estão sendo desaprovadas com os mesmos objetivos que nós vimos outras contas serem aprovadas. As mesmas situações do INSS, o limite de gasto pessoal. Então, na gestão do Dr. Arthur Nery, como muitos sabem, eu era adversário dele. Eu não era do lado dele. Mas, se tratando da pessoa de Dr. Arthur, como ano passado nós já votamos, outra conta dele aqui também, foi desaprovada também, e hoje, pelo que a gente sabe dos bastidores, pelo que nós ouvimos dos bastidores, serão desaprovadas novamente, a não ser que Deus possa tocar no coração dos meus colegas vereadores aqui, e cada um pôr a mão na consciência, que desaprovar umas contas de um homem, um cidadão, como o Dr. Arthur Nery, dói no coração, como eu vi o vereador Otávio, na vez passada, ali fora, chorando, que votou contra a vontade, contra o coração dele, teve que desaprovar as contas do Dr. Arthur, porque nós sabemos quem foi e quem é Dr. Arthur Nery. Quantas pessoas aquele cidadão ajudou aqui na nossa cidade? Quantos não tiveram em sua casa? Quantos não enalteceram o nome de Dr. Arthur Nery aqui nessa casa mesmo? Principalmente quando ele estava podendo servir politicamente. E hoje, eu mais uma vez, eu me deparar com a situação e ver uma tamanha injustiça
que é o que vai acontecer hoje aqui novamente. População de Uruguaiana, você cidadão que conhece quem é o Dr. Arthur Nery, veio estar aqui. E eu não vou nem culpar diretamente os meus colegas vereadores, porque eu sei que o que aconteceu foi o mesmo que aconteceu no passado. Estão sendo impostos a ter que votar. Como eu vi aqui o nosso colega Erandinho, naquele tempo, Erandinho, você enaltecendo e andando lado a lado com o Dr. Arthur no Itamaraty, quando fizeram com ele. E você dizia a mesma coisa de hoje, que o Dr. Arthur atendia bem, que você era bem recebido e que ele não foi tão ruim para vereador que a gente via. Mas hoje teve que votar contra. Eu sei que vai doer novamente no seu coração. Eu acho. Se o seu coração realmente for um coração mesmo, você fala tanto em Deus e você ser contra de novo, meu irmão, eu lhe confesso que eu até entendo a situação dele não ter mandado defesa para essa casa, porque da outra vez foi humilhante. Que eu vi eles ligando, eu vi vindo a Alexandre Nery fazendo defesa aqui, se humilhando, que não precisava não. Aqui daí foi humilhante, hoje eu entendo até a situação deles, não tem procurado nenhum dos colegas. Mas vamos deixar isso acontecer não, pessoal. Vocês viram, questão de política, adversário político, vocês viram, eu vou ter as contas do prefeito. E eu reafirmo para vocês, as forças com que vier, que eu tenho certeza que não é porque hoje veio desaprovada não. Eu tenho certeza que nós somos políticos aqui, nós sabemos, aqui é um julgamento político. Então dói, pessoal, dói em ver, certo, uma pessoa que nem o Dr. Arthur, porque não vai trazer benefício nenhum para a nossa cidade do Bretão desaprovando as contas dele. Vai só satisfazer o ego do Branco, porque o Dr. Arthur e o Alexandre não procurou ele, Branco. Mas Branco, Vossa Excelência, toque no seu coração, e se hoje você está prefeito, agradeça a Deus, agradeça a eles, que eles deram o pontapé inicial para você. E muitos, então eu me desculpo, eu ser sincero, você está sendo ingrato e injusto em pedir seus vereadores para fazerem isso, que você é para fazer o contrário, é para pedir para votar por gratidão, não pelo momento, mas pelo que eles já foram para você e foi, como eu vi você pedir para votar contra as contas do Dr. Wilson, que no momento mais difícil da sua vida, eu sei que você guarda mágoa e tem rancor às pessoas. Isso é por isso que eu sou consciente disso. E só eu sei o quanto você é a minha pessoa que aqui você se sente. Mas o que o Dr. Wilson fez por você, no pior momento da sua vida, ele trouxe você para o Bretão, ele deu uma oportunidade. E na primeira oportunidade você pediu também para votar contra as contas dele. E quem eu estou falando não é para fora não, porque eu tenho relatos de vereadores do passado e de hoje, eu não vou estar expondo meus colegas, que eu sei que é ruim. Mas eu tenho certeza que tudo que tivesse reunido, tivesse unido, vocês teriam conseguido mudar a opinião dele. Que é ruim, pessoal. Dr. Arthur não merece isso que vai acontecer hoje. Não merece o batismo, não. O senhor tem uma autoestima pelo Dr. Arthur. Eu sei que seu coração por dentro não está chorando, não. Está derramando sangue. Porque eu sei que tanto você gosta do Dr. Arthur como o Dr. Arthur gosta do senhor. Então vai acontecer só essa maldade aqui hoje. Mas Deus sabe de tudo. E nós não sabemos de nada. Continue a discussão. Finalizando os debates, iremos passar para a votação nominal dos vereadores por ordem alfabética. Primeiro, sobre as contas do exercício de 2020 de responsabilidade do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, período da gestão, dia 1º de janeiro de 2020 a dia 2 de julho de 2020. Só esclarecendo aqui, a votação será feita da seguinte forma: se o vereador será perguntado se vota a favor, ou se é contra o parecer, ou se abstém de votar. Nesse caso, se você é a favor
é pela desaprovação das contas. E se contra, é pela aprovação das contas. Ou se abster. Eu acredito que ficou entendido, né? A questão da votação. Nesse caso, só repetindo aqui, nesse caso, se for a favor, é pela desaprovação. E se contra, é pela aprovação das contas. Ou se abster. E eu já vou iniciar aqui por ordem alfabética. E eu pergunto aqui como vota a vereadora Cristiana Nobre da Silva. A favor. Como vota o vereador Erivaldo Cavalcante Chabot, Tribunal de Contas. Francisco Kleber Uchoa de Melo. A favor. Francisco Jean Serpa Chaves. Senhor presidente, vou me abster. Gervânia Mara Gomes Rocha Rodrigues. A favor. João Batista de Souza. A favor. Joseni Longo Fonteles. A favor do tribunal. Paulo Rodrigues de Souza. A favor do tribunal. Raimundo Rodrigues de Souza. A favor. Ricardo Barroso Guimarães. Contra o parecer do tribunal. Peço agora ao seu secretário que anuncie o resultado. Pronto. Senhor presidente, foram 8 votos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nas contas de governo do senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, uma abstenção do novo vereador Jean Serpa e um voto contra do novo vereador Ricardo Barroso Guimarães. Então, 8 favoráveis ao Tribunal de Contas, uma abstenção e um voto contra. Sendo assim, por 8 votos a favor, um voto contra e uma abstenção, declaro desaprovadas as contas de governo do exercício de 2020 de responsabilidade do ex-prefeito, senhor Arthur Wagner Vasconcelos Nery, que tem como período de gestão dia 1º de janeiro de 2020 a dia 2 de julho de 2020. Eu passo agora para as contas de governo do exercício de 2020. Maria Estela Gomes Rocha. Passo aqui para analisar as contas de governo de 2020, referente ao período de responsabilidade da ex-prefeita Maria Estela Gomes Rocha, que tem como período de gestão dia 3 de julho de 2020 a dia 31 de dezembro de 2020. Eu peço aqui ao novo colega secretário que faça a leitura do relatório e o parecer das comissões, da Comissão de Justiça, de Finanças e Orçamento, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes Rocha. A leitura dos pareceres. Nesse caso aqui, gente, como já foi lido aqui o parecer prévio de número 05/2025, que incluiu o ex-prefeito Arthur Nery e também a ex-prefeita Maria Estela, já que era em um ano só. Relatório ao parecer técnico. Processo administrativo número 2025-0318.01,
referente ao processo TCE Ceará, número 07-364/2021.6, assunto julgamento das contas de governo, exercício 2025, período 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Responsável, Maria Estela Gomes Rocha. Parecer prévio, TCE Ceará, número 05/2025. Emenda. Julgamento das contas de governo do município de Uruburetama, exercício financeiro 2020 e responsabilidade da gestora, senhora Maria Estela Gomes da Rocha, de 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Análise do parecer prévio, número 05/2025, emitido pelo TCE Ceará, parecer da Comissão de Manutenção do parecer prévio na sua integralidade. Aprovação com ressalvas das contas. Trata-se da análise da prestação de contas anuais de governo do município de Uruburetama em responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, referente ao segundo semestre do exercício financeiro 2020, 3 de julho a 31 de dezembro, encaminhada às comissões de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Uruburetama para a emissão de parecer conforme as normas constitucionais, a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa Legislativa. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, ao examinar a matéria do processo número 07-364/2021.6, proferiu o parecer prévio número 05/2025, no qual opinou pela aprovação com ressalvas das contas de governo da referida gestora. As ressalvas dizem respeito a apontamentos administrativos de natureza formal, sem a identificação de dano ao erário ou ilegalidade grave. A documentação relativa à prestação de contas foi recebida regularmente e permaneceu à disposição dos parlamentares e da gestora. O processo foi regularmente instruído e a interessada foi notificada pessoalmente no dia 7 de abril de 2025, conforme certidão nos autos. Foi concedido o prazo legal de 10 dias para a apresentação de defesa, a qual transcorreu sem apresentação de manifestação escrita, fato também certificado nos autos. Ressalta-se que foram resguardadas as garantias constitucionais do contraditório da ampla defesa, inclusive com possibilidade de sustentação oral em plenário na data designada para o julgamento, conforme assegurado na notificação enviada. Diante da regularidade da maior parte dos atos de governo e da ausência de irregularidades insanáveis, esta comissão entende que não há óbice a manutenção do parecer do Tribunal de Contas pela aprovação com ressalvas das contas de governo da senhora Maria Estela Gomes da Rocha. Diante do exposto, voto pela manutenção do parecer prévio número 05/2025 do TCE Ceará, opinando pela aprovação com ressalvas das contas de governo do exercício financeiro 2020, em responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, autorizando a mesa diretora a adotar as providências legais para a expedição do respectivo decreto legislativo. Sala das comissões da Câmara Municipal de Uruburetama, em 23 de abril de 2025. Vereador Ricardo Barros Guimarães, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer técnico, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo administrativo número 2025-0318.01, referente ao processo TCE número 07324/2021.6, assunto julgamento das contas de governo, exercício 2020, período 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Responsável Maria Estela Gomes da Rocha. Parecer prévio TCE Ceará número 05/2025. Emenda. Julgamento das contas de governo do município de Uruburetama, exercício financeiro 2020, de responsabilidade da gestora senhora Maria Estela Gomes da Rocha. 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Análise do parecer prévio número 05/2025 do TCE Ceará. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento pela manutenção do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, pela aprovação com ressalvas das contas de governo,
exercício 2020, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Ouro Pretama reunida nesta data com a presença de todos os seus membros para apreciar a prestação de contas anuais de governo do município de Ouro Pretama, referente ao exercício financeiro 2020, de 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, de responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, ao examinar e discutir a matéria, acolheu por unanimidade o relatório e o voto do vereador relator, manifestando-se pela manutenção do parecer prévio número 05/2025, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, que opinou pela aprovação com ressalva das contas. Assim, esta comissão opina pela aprovação com ressalvas das referidas contas de governo, com a declaração de sua regularidade dos termos do parecer técnico da Corte de Contas, mantendo-o na sua integralidade, e autoriza a mesa diretora a expedir o competente decreto legislativo conforme a minuta apresentada por esta comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ouro Pretama, aos 23 de abril de 2025, vereador Erivaldo Cavalcante Chaves, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Ricardo Barroso Guimarães, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, e vereadora Cristiana Nobre da Silva, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de decreto legislativo, emenda, aprovar as contas de governo do município de Ouro Pretama, relativo ao exercício financeiro de 2020, período de 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, de responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes da Rocha. A Câmara Municipal de Vereadores de Ouro Pretama, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe confere o regimento interno, vai saber que o plenário aprovou e fica promulgado o seguinte decreto legislativo. Decreta, artigo 1º, ficam aprovadas com ressalva as contas de governo do município de Ouro Pretama, referente ao exercício 2020, período de 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020, de responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, dos termos do parecer prévio número 05/2025, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, TCE Ceará, mantido integralmente pelo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Câmara Municipal. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ouro Pretama, Estado do Ceará, aos 23 de abril de 2025. Vereador Francisco Laje dos Santos, presidente. Vereador Francisco Ebel Show de Mello, vice-presidente. Vereador Paulo Rodrigues de Souza, primeiro secretário. Vereadora Cristiana Nobre da Silva, segunda secretária. Solicito aqui do seu secretário que verifique se existe algum interessado ou representante da ex-prefeita Maria Estela Gomes da Rocha inscrito para a tribuna para a defesa oral. Senhor presidente, existe aqui, comunicado aqui à mesa diretora, o doutor Tassiano Wilkson, sob o número da OAB Ceará 33764, que se inscreveu para fazer aqui a sustentação oral à defesa da ex-gestora Maria Estela Gomes da Rocha. Eu peço à defesa que use a tribuna para fazer a sua defesa. Senhor presidente, novos vereadores, servidores da casa, público presente, através das redes sociais também, bom dia. Primeiramente, antes de começar aqui minha peroração, eu queria dizer da honra, da satisfação de poder estar aqui com vossas excelências, parabenizar aqui pela casa, pela organização, limpeza, acolhimento aqui dos servidores, os funcionários. Dizer também da minha satisfação de voltar aqui. Eu sou advogado lá em Sobral, mas há mais de 10 anos, lá pelos anos ali de 2014, 2015, na minha época ainda de estudante de Direito, eu trabalhava no escritório de advocacia de Sobral e era preposto de minha empresa, E essa empresa, ela sofreu ações aqui dos munícipes, E eu, por vezes, naquela semana,
Eu vim aqui pelo menos 3 ou 4 vezes. Chegava aqui 8 horas da manhã no fórum para fazer as audiências, saía daqui muitas vezes 7 horas da noite, né? Então, é uma satisfação estar voltando aqui, tá bom? E voltando ao que interessa, né? Ocupo esta tribuna com respeito e senso de responsabilidade na condição de advogado da senhora Maria Estela Gomes Rocha, que exerceu o cargo de prefeita de Uruburetama no período de 3 de julho a 31 de dezembro de 2020. Venho nesta manhã defender a aprovação das contas da gestora, conforme recomendado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que após rigorosa análise técnica e jurídica, emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas. Excelentíssimo, é preciso fazer justiça aqui. A gestão da senhora Maria Estela foi transitória, limitada a pouco menos de 6 meses e deu em plena pandemia da Covid-19, um evento de proporções globais que exigiu medidas extraordinárias, contratações emergenciais e redirecionamento de recursos para áreas prioritárias como saúde e assistência social. É necessário destacar com clareza que o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e diversas outras instituições reconheceram os efeitos excepcionais da pandemia no cumprimento de metas fiscais, flexibilizando temporariamente regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, como os limites com pessoal e a execução orçamentária. O Decreto Legislativo Estadual 543 de 2020, citado no voto do conselheiro relator, declarou o estado de calamidade pública do Estado do Ceará, afastando expressamente as sanções relacionadas ao artigo 42 e 65 da LRF, desde que os recursos fossem voltados ao enfrentamento da crise sanitária. Portanto, senhores, é dentro desse contexto dramático e emergencial que se deve analisar a conduta da ex-gestora. O Tribunal de Contas, ciente disso, reconheceu que nenhuma das falhas apontadas teve gravidade suficiente para comprometer a regularidade das contas. Senhores vereadores, vamos aos fatos. O voto do conselheiro Valdomiro Távora, que teve como base relatórios técnicos, pareceres do Ministério Público de Contas e análise das defesas apresentadas, representa um relato fiel e equilibrado do que de fato aconteceu na gestão da senhora Maria Estela. O TCE destacou os seguintes pontos positivos. O município cumpriu com sobra os investimentos constitucionais em educação e saúde, aplicando 29,04% em educação e 31,86% em saúde, quando os limites mínimos são 25% e 15%, respectivamente. Os créditos adicionais foram abertos com base em autorização legal e dentro dos limites da lei orçamentária. O duodécimo foi repassado dentro do limite constitucional, não havendo atraso nem extrapolação orçamentária. A dívida pública consolidada foi mantida dentro dos limites legais, demonstrando responsabilidade fiscal. A prestação de contas foi entregue dentro do parágrafo legal, com transparência e publicidade, conforme previsto na LRF. E quais foram as ressalvas? Sim, houve ressalvas, como foi dito aqui. Mas ressalvas não significam rejeição. O próprio Tribunal de Contas afirmou que as falhas encontradas são de baixa materialidade e não comprometem a regularidade das contas. Vou resumir essas ressalvas e mostrar como nenhuma delas é motivo para desaprovação. Primeira, baixa arrecadação da dívida ativa. O município arrecadou apenas 0,35% da dívida ativa. Contudo, o TCE não imputou culpa grave à gestora. A baixa arrecadação é um problema estrutural e recorrente em municípios de pequeno porte, como é o caso de Uruburetama. Além disso, a senhora Maria Estela assumiu em julho e não dispunha de base de dados completa para executar essa cobrança. Por isso, a única medida sugerida foi recomendação à atual gestão para melhorar esse aspecto.
Segundo ponto, diferença de 44 mil no repasse ao INSS. Senhores, esse ponto merece atenção. Dos mais de 1,3 bilhão de consignados durante a sua gestão, restou pendente o valor apenas de 3,26%, cerca de 44 mil. Valor esse relacionado a mês anterior que geraram dificuldades de conciliação. Mesmo assim, o TSE considerou que esse valor não tem peso suficiente para desaprovação e recomendou apenas atenção para repasses futuros. Terceiro ponto, excesso nas despesas com pessoal. O limite legal de 54%, como foi dito até pelo nobre vereador aqui, da receita corrente líquida foi ultrapassado, mas o motivo foi o combate à pandemia e a obrigação judicial de nomear concursados, sob pena de ação civil e criminal. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê flexibilização desses limites em tempos de calamidade, e foi exatamente esse entendimento do TSE. A falha foi afastada para fim de julgamento. E o quarto ponto, restos a pagar sem lastro financeiro, outro ponto superado. O tribunal verificou que as despesas de caráter continuado não foram excluídas do cálculo e que, segundo a jurisprudência atual, invalida a constatação de irregularidade. Portanto, esse item também foi afastado para fins de desaprovação. Senhoras e senhores, o que se pede aqui é coerência institucional. O órgão técnico do Estado do Ceará, com sua expertise e neutralidade, examinou minuciosamente os dados, confrontou documentos, ouviu os gestores e, ao final, disse: voto pela aprovação das contas da senhora Maria Estela Gomes Rocha, considerando regulares com ressalvas. É este o trecho final do voto do relator: regularidade com ressalvas, sem imputação de débito, sem dolo, sem crime, sem reprovação. Para concluir, o que aconteceu com a senhora Maria Estela lá no exercício de 2020 foi exatamente o que já foi discutido aqui hoje. Foi o que aconteceu com o exercício financeiro de 2022 com o prefeito, atual prefeito Francisco Dito, correto? E que, como até foi dito aqui pelo nobre colega também, é muito difícil que um gestor, vamos dizer assim na linguagem coloquial, consiga tirar um 10 no tocante a deixar que toda essa administração, todos os gastos sejam aprovados sem ressalvas. Não é isso? Vocês concordam? Ainda mais naquele momento de pandemia. Ali foi meados de 2020, quando estava iniciando a pandemia. E a senhora Maria Estela, ela, na linguagem coloquial também, ela pegou o barco andando, o que ainda aumenta a dificuldade de, mesmo com toda aquela dificuldade, ainda conseguir que o tribunal emitisse um parecer pela aprovação com ressalvas das contas de gestão do ano de 2020. Por isso, nobres vereadores, venho respeitosamente requerer que esta Câmara acompanhe o parecer do TSE e aprove as contas da ex-prefeita Maria Estela Gomes Rocha, reconhecendo os desafios de sua gestão emergencial, seu compromisso com o interesse público e a lisura com que conduziu o município. A decisão de vocês hoje ecoará como um sinal de justiça, de respeito às instituições e ao devido processo legal. Muito obrigado. Queria parabenizar aqui a defesa e queria passar aqui para a discussão com os senhores vereadores. Então, encontra-se em discussão as contas de governo da senhora Maria Estela Gomes da Rocha no período do dia 3 de julho ao dia 31 de dezembro de 2020. Em discussão. Discutir aqui a votação nas contas, parabenizar a defesa do doutor Tassiano e parabenizar a Estela Rocha, que foi gestora daqui da Casa Legislativa durante 2 mandatos, teve suas contas aprovadas pelo mesmo tribunal
E agora veio o relatório, ela como gestora de 6 meses que esteve à frente do executivo. A gente sabe o quanto é difícil estar à frente de uma prefeitura, de uma gestão municipal, principalmente nos 6 meses que ela pegou, que realmente foi época de pandemia, foi época de eleição, e enfim, em 6 meses ela mostrou ao município do Bretão que realmente dava para fazer, certo? Mesmo com todas as dificuldades. E ainda teve as suas contas, né, a sua gestão aprovada pelo órgão técnico responsável por julgar, né, regulares ou não. Parabéns, Estela Rocha, e é isso aí. Continue de Sussu. Discutido, presidente. A gente sabe que aprovar, desaprovar é uma decisão muito difícil, né? Não é fácil. Até porque é preciso a gente deixar bem claro que a gente não está aqui votando pela pessoa. Nós estamos votando pela gestão, certo? É preciso que a gente deixe isso bem claro para o nosso público, para o nosso povo, que as pessoas entendam. Não julgue os vereadores, as pessoas que estão aqui, porque está votando pelo profissional que aquela pessoa for, ou pela pessoa que ela é. A gente está votando pela gestão, né? E ao contrário do gestor que foi há pouco tempo agora votado, né? A Estela, a Teté, ela veio à nossa casa, ela trouxe a defesa, né? As contas já vieram aprovadas também do Tribunal de Contas do Estado. A gente foi terminado de falar pela vereadora Gervânia a questão, né, das dificuldades, né, do período de pandemia. Ela pegou uma gestão também, pulou no trem, o trem estava andando e ela pulou em cima do trem. Então, assim, eu venho aqui dizer que eu sou a favor da aprovação, que já veio aprovado no Tribunal de Contas. Venho também dizer que lhe parabenizo também, né, pela defesa do advogado, pela aprovação das suas contas, e porque você também é mulher, e eu defendo também essa bandeira. Eu sou mulher e defendo a bandeira da mulher. A gente tem que provar que nós mulheres também podemos, né? E somos também grandes gestoras. E dizer que, infelizmente, ou felizmente, são momentos de decisões que a gente tem que tomar decisões certas, né? E, assim, o meu voto, sempre que eu vou votar, eu peço o discernimento ao Espírito Santo de Deus. E estou aqui com a minha consciência tranquila em votar a favor dos que foram a favor e contra o que fui contra. E é isso. Parabéns pela aprovação. Discutindo, senhor presidente, quero aqui parabenizar a defesa, certo? Doutor Tassiano, certo? Quero parabenizar também a minha amiga Estela Rocha, que no qual aqueles 6 meses eu tive a honra de poder participar junto, tanto que quando a doutora Gervânia veio conversar comigo, eu disse não precisa, porque era motivo até de justiça, certo? Eu votar a favor da aprovação de suas contas, até você sabe. E como a minha colega aqui acabou de falar, a gente vota não é pela pessoa mesmo não, mas por se tratar também de uma aprovação de contas políticas, a pessoa também, ela pesa, tenho certeza disso. Pesa, meu nosso colega vereador Gênero, a gente sabe. E se tratando também da legalidade dos fatos que foram postos nos relatórios, nosso colega Cris Nobre, a gente também, como vereador e por julgar as contas políticas, nós também poderíamos também ter a sensibilidade de reconhecer doutor Tassiano, como a defesa foi muito bem feita, excelente, e merecer a defesa dos próprios vereadores, caso, né? Agora é assim, eu sou um cara que eu não gosto de hipocrisia. Quem me conhece sabe, eu sou muito direto, às vezes eu machuco as pessoas por eu acabar falando que vem
o meu coração e o meu sentimento, eu acabo machucando pessoas por conta dessa situação. Eu não gosto dessa questão de hipocrisia. É tanto que a senhora não sabe, mas é interessante. Teve pessoas que saíram do lado do ar alegando essa situação que por causa de você. E a gente às vezes escuta palavras que nos deixam sensibilizados. Eu até peço desculpa, mas é porque a gente se sente ofendido, porque tem palavras que machucam. E eu tenho que me defender. Eu também tenho que me defender e ser direto aqui também no microfone. Mas que, como eu voltei nas contas do prefeito, mesmo não sendo do lado dele, certo? Discordei justamente por conta dessas questões de parecer, mas também se eu não fosse totalmente contra, eu seria contra. Que eu vou a favor porque eu sei que tem coisas boas, não é só coisas ruins, tem coisas boas. E nós que estamos no município é quem sabemos. Então é assim, eu quero só deixar bem claro que eu não ia nem discutir, mas devido a algumas palavras eu não posso calar. E que eu parabenizo até pelas suas contas que com certeza serão aprovadas, certo? E que esperamos que, se Deus quiser, o nosso município possa melhorar cada dia que nós sabemos que precisamos, até para que não a questão apenas das contas, mas em tudo que nós sabemos, é muito bom, é muito gratificante ver umas contas de gestões dos prefeitos aprovadas. É maravilhoso, principalmente nós que estamos vereador, seja do lado do prefeito ou não, porque cada um tem sua importância aqui e cada um tem seu valor. Não podemos também estar desfazendo ou diminuindo quem quer ser. Muito obrigado, senhor. Continue em discussão. Discutindo aqui, presidente, parabenizar até minha amiga, que eu vou seguir o voto do Tribunal de Contas e pode ter certeza que vai ter o sim. Parabéns até. Continue em discussão. Só parabenizar também que a ex-vereadora, o prefeito das casas, ex-prefeito. E eu acho o seguinte, nós tivemos, acredito que a Estela passou pouco tempo no município, mas teve uma vontade enorme de fazer e conseguiu fazer. Hoje, nosso prefeito atual, que não basta só você dizer que ama o que você está, quando você não está nem presente, né? E no pouco tempo que a Estela esteve à frente do município, ela conseguiu fazer, a gente mesmo estando do lado opostos do adversário, mas a gente enxerga isso. E isso mostra realmente o querer da pessoa, gostar da pessoa pelo município. Então, sigo aqui a favor do tribunal e sim a favor da ex-prefeito. Continue em discussão. Senhor presidente, não discutindo a matéria em si, mas deixando só um pronunciamento aqui, eu quero já parabenizar aqui o nosso advogado, que fez uma belíssima defesa, parabenizar também a ex-prefeita pela humildade de estar aqui, presenciando um momento difícil como esse, porque com certeza ela não sabia das decisões dos colegas. Em momento algum ela chegou a me procurar, não sei se procurou algum colega, mas com certeza, na ciência de que cada um aqui são senhores e com certeza sabem das suas decisões, ela está aqui presente. Então, parabéns aí à ex-prefeita, que a gente já se conhece desde criança, e dizer que meu voto é a favor, sem dúvida nenhuma. Mas quero deixar bem claro aqui que as minhas decisões cabem a mim, sou eu que decido nesses momentos. Então, não é ninguém que vem me pedir para fazer isso aqui, as minhas decisões cabem a mim. E o meu voto é porque você merece que eu vote a favor do parecer. Obrigado. Continue em discussão. Discutindo aqui, senhor presidente, gostaria aqui mais uma vez de dirigir aqui a minha querida amiga Estela Rocha. Lembro que
Primeira vez que ela se tornou vereadora desse município, eu tive a honra, juntamente com meu pai, que está em memória, com um grande amigo da sua pessoa, a gente faz um trabalho para a senhora dentro desse menino, a gente poder contribuir com aquele momento seu. Entenda que todas as vezes que eu via a sua dedicação, o seu empenho, já que eu me volto como gestora, de 6 meses que a senhora, em alguns momentos ali, fez quase que milagres para reconstruir e para consertar algumas situações que naquele momento precisava. A senhora foi uma guerreira naquele momento, porque pegou um momento difícil, um momento de pandemia, um momento difícil até de dialogar com as pessoas, de administrar. A senhora em seguida veio o pleito eleitoral, que também, querendo ou não, mexe um pouco com a estrutura, tanto psicológica como administrativamente do município, porque a senhora precisava se voltar a um momento de uma reeleição, que a senhora naquele momento estava tentando. Só aqui para agradecer e parabenizar aqui a defesa do doutor aqui, né, o doutor Tarciano Wilson, agradecer aqui e parabenizar pelas explanações aqui, antes que eu esqueça aqui, me voltar aqui ao pronunciamento da senhora Estela Rocha, e dizer, senhora Estela Rocha, que aqui, todas as vezes que eu vi a senhora trabalhar em prol do município de Ouro Bretama, me deixava satisfeito, me deixava feliz, me deixava a certeza de que a gente tinha uma filha de Ouro Bretama do bem, que queria o crescimento do município de Ouro Bretama. E quando aqui a sua filha, né, hoje, né, parabenizar mais uma vez ela aqui pela conquista de hoje estar aqui, uma parlamentar representando muito bem a sua mãe, que também foi parlamentar. Estamos aqui nesse pronunciamento pelas contas de governo da senhora como gestora. Me procurou, em nenhum momento coloquei qualquer objeção, falei um pouco da nossa história, da nossa família referente à senhora, e é com muita gratidão que eu tenho aqui a sua amizade, o seu respeito, a consideração, saiba disso, e jamais iria aqui deixar de votar a favor do Tribunal de Contas, até porque nós não estamos fazendo nada demais aqui, a não ser concordar aqui com um órgão técnico, um órgão administrativo do Estado do Ceará, que analisa de forma criteriosa, como eu disse anteriormente, e nós estamos fazendo aqui a nossa parte, aqui em prol de uma filha de Ouro Bretama, que eu sei que o momento que esteve governante desse município, procurou o crescimento, procurou melhorar a vida das pessoas, procurou naquele momento salvar vidas, que a senhora pegou uma gestão muito difícil, um período pandêmico difícil de se administrar. Então jamais uma lutadora, uma filha de Ouro Bretama que lutou pela nossa gente, pelo nosso povo, a gente poderia aqui ter um posicionamento diferente disso. Então saiba do meu respeito, da minha consideração à sua pessoa, e aqui em nome de toda a sua família, em nome da senhora especialmente, mas aqui também em nome da sua filha também, que veio até a minha pessoa em seu nome, o meu voto é sim para o Tribunal de Contas, para parecer, aprovando aqui as suas contas, mesmo com essas ressalvas, como disse muito bem aqui o doutor, ressalvas não quer dizer não, porque se fosse não, o Tribunal desaprovava. Então é apenas algumas observações que precisam realmente ser feitas, até para gestores futuros. Então, agradecer aqui pela sua humildade de estar aqui desde cedo, né, chegar aqui e falar com todos nós. A maior pessoa em santidade que botou os pés nessa terra, Senhor Batista, foi Cristo, né, que foi crucificado, e ele tinha até hoje admirável, né, a humildade com que Cristo tinha quando ele esteve aqui em forma humana aqui na terra, a humildade. Então eu acho que isso faz toda a diferença, né, a senhora chegar aqui com a sua humildade hoje, estar aqui sentado diante da gente, que a gente nesse momento aqui está no papel de juiz, de julgador, de uma situação dessa aqui, a senhora ter essa humildade de estar aqui com a gente, e dizer que com muita satisfação que eu voto aqui favorável à sua aprovação das suas contas, e que Deus possa abençoar a sua vida e seguir aí com a sua família e com o município de Ouro Bretama. Então, no mais, é só isso, senhora ex-prefeita. Continue em discussão. Discutindo aqui, senhor presidente. Parabenizar a nossa ex-prefeita, né, para ter suas contas aprovadas pelo tribunal, passando aqui também pela casa hoje, né, certeza pela grande maioria de votos também aprovando suas contas. Parabenizar o advogado que veio em sua defesa, né, uma bela defesa, e o mais só gratidão a Deus, né, você está de parabéns, e também teve a aprovação em suas contas. Continue em discutindo, né, parabenizar a minha amiga Teté, né, que ela passou, e quando ela foi para a prefeitura, foi para a Câmara, tanto como isso difícil para ela como para mim, né? E dizer que esse vereador vota a favor do tribunal é culpa de vocês. Continue em discussão.
está discutindo, eu queria parabenizar aqui a ex-prefeita pela dedicação que teve nos meses que passou como gestora desse município, e dizer ao povo de Uruburetama: ser adversário político não é desejar o mal, não é ser intrigado. E eu admiro muito quando o adversário político ele tem a competência e a humildade de cumprimentar os seus adversários. E isso muitas vezes incomoda os eleitores, porque os eleitores, por decisão de muitos eleitores, você teria que ser intrigado do seu adversário. E nós temos essa consciência. Eu tenho aprendido muito nessa gestão do Branco Angelim. Vi aqui também o comportamento dos vereadores na gestão anterior, quando presidia aqui esta casa o nosso amigo Jean Serpa. E eu acredito que aquilo serviu de aprendizado para muita gente. É muito bacana hoje a gente andar nas ruas de Uruburetama e a gente vê um candidato, um ex-candidato a vereador em outro grupo político, e ele quiser meu amigo Arandi, meu amigo Jean, meu amigo Neu. Isso é bacana, porque aqui não é o fim do mundo. Aqui é apenas uma decisão que o povo escolhe para você administrar o município de Uruburetama com dias limitados. Então, nós sabemos que são apenas 48 meses uma gestão de 4 anos. Então, para resumir aqui, eu queria parabenizar a Teté pelo desafio que teve, pelo esforço que demonstrou lutar pela Uruburetama, ver o crescimento, ver o progresso chegando em Uruburetama. Isso me deixa muito feliz quando eu vejo um filho de Uruburetama com esse pensamento e com esse sentimento. Parabéns aqui ao doutor Tassiano pela belíssima defesa. Parabenizar também a ex-prefeita por ter trazido até esta casa alguém que pudesse fazer o esclarecimento com mais precisão, para que os vereadores e o público também pudessem tomar conhecimento do que foi a sua gestão. Então, finalizando aqui os debates, iremos para a votação. A votação será nominal dos vereadores por ordem alfabética. Primeiro sobre as contas de 2020, responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes Rocha, que tem como período de gestão 3 de julho de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Só esclarecendo aqui, a votação será da mesma forma que estava fazendo agora anteriormente, né? A votação será feita da seguinte forma: será perguntado ao vereador se vota a favor do parecer e se é contra o parecer ou se abstém de votar. Neste caso, quem for a favor é pela aprovação das contas e contra é pela desaprovação das contas ou se abstém. E eu já pergunto aqui a vereadora Cristiana Nobre da Silva, como vota a vereadora Cristiana Nobre da Silva? A favor pela aprovação das contas. Erivaldo Cavalcante Chaves. A favor. A favor. Francisco Kleber Uchoa de Mel. A favor. Francisco Jean Serpa Chaves. A favor. Gervânia Mara Gomes Rocha Rodrigues. A favor da aprovação das contas. João Batista de Souza. A favor do tribunal. José Lobo Fonteles. A favor do tribunal. Paulo Rodrigues de Souza. A favor da aprovação das contas da ex-prefeita e que de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Raimundo Rodrigues de Souza. A favor pela aprovação das contas. Ricardo Barroso Guimarães. A favor também pela aprovação das contas. Eu peço ao novo secretário que anuncie o resultado. Senhor presidente, nobres colegas vereadores públicos aqui presentes,
a decisão aqui no plenário da Câmara Municipal de Uretama, referente ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de responsabilidade da senhora Maria Estela Gomes da Rocha, onde os 10 votos dos 10 vereadores que se manifestaram aqui nessa sessão foram todos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas, ou seja, assim, aprovando as contas de governo da ex-prefeita Maria Estela Gomes da Rocha, por unanimidade. Sendo assim, por 10 votos a favor, 0 voto contra e nenhuma abstenção, declaramos aprovadas as contas de governo do exercício de 2020, de responsabilidade da ex-prefeita Maria Estela Gomes Rocha, que tem como período de gestão dia 3 de julho de 2020 a dia 31 de dezembro de 2020, mantendo os pareceres na integralidade e desta forma, e desde já autorizo a expedição do decreto legislativo correspondente às contas do governo de 2020, a qual publicamos em sessão. Sendo assim, que seja publicado o decreto legislativo referente ao julgamento das contas do governo de 2020 e 2022, que seja comunicado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará do julgamento das referidas contas, que seja comunicado à Justiça Eleitoral, que seja comunicado ao Ministério Público do Estado do Ceará. O arquivamento dos processos com todos os atos e certidões. Eu queria nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade de estar presidindo aqui os trabalhos dessa sessão. Queria agradecer a presença de todos os vereadores, pela sabedoria, pelas discussões, pelas visões. Queria agradecer também aqui a presença da ex-prefeita e vários amigos e amigas que nesta manhã deixaram seus lares e vieram até aqui prestigiar esse momento tão importante do Legislativo de Uruburetama. Queria também aproveitar o ensejo, parabenizar aqui o meu amigo Erandi, que recentemente mudou de idade, meus parabéns, que Deus continue abençoando e protegendo de todo mal. Assim, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a terceira sessão extraordinária da legislatura 2025 a 2028.